E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui, e meu povo, no próximo dia 10 de maio nós teremos o primeiro pay-per-view da WWE pós WrestleMania 41. E esse pay-per-view é o Backlash de 2025. E esse pay-per-view vai acontecer em St. Louis, no Missouri, que é a terra natal de Randy Orton. E até o momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês aqui, foram 5 lutas confirmadas para o card do Backlash. E eu acredito que até o SmackDown seja confirmada em mais 1 ou 2 lutas. Então vamos para o que interessa, porque eu sei que você tá aqui para poder escutar aí as minhas apostas e previsões para esse evento. Então chega de enrolação, né? Então partiu para as minhas apostas e previsões para o Backlash de 2025. Então vamos começar pela luta que vale o título intercontinental feminino. A campeã Lyra Valkyria vai defender o seu cinturão contra a desafiante Becky Lynch. E bom galera, depois de acontecer aquela presepada na WrestleMania com a volta da Becky Lynch, quando ela tomou aí o lugar da Bayley se juntando a Lyra Valkyria para conquistar os cinturões de tag team femininos, elas acabaram perdendo no Raw seguinte. E bom, tivemos esse reinado que não valeu absolutamente nada pelos cinturões de tag team femininos, e a Becky Lynch atacou a Lyra Valkyria após essa luta, meio que culpando a Lyra Valkyria. E bom, a Becky Lynch renovou o contrato dela com a WWE, e um dos pedidos para quando ela voltasse na WrestleMania seria trabalhar com a Lyra Valkyria. E é aquilo, eu não gosto, mas também não desgosto da Lyra Valkyria. Pra mim tá faltando alguma coisa nela. E a Becky Lynch pode ser a pessoa que vai dar uma elevada no personagem da Lyra Valkyria. E, infelizmente, esses títulos de mid-card femininos não estão rendendo tanto quanto poderiam render no roster principal da WWE. E o intuito foi para poder dar uma importância maior para a divisão feminina, o que não está acontecendo tanto. Para mim, o único grande momento desse cinturão intercontinental foi a luta entre Lyra Valkyria contra Bayley, que foi uma ótima luta por sinal. E tirando esse momento, esse título intercontinental feminino não tem meio que relevância nenhuma. E bom, pra vocês que não lembram, a Lyra Valkyria tem uma vitória sobre Becky Lynch no NXT Halloween Havoc de 2023. Mas, na minha opinião, isso não vai se repetir no Backlash de 2025. E assim como John Cena na WrestleMania, Becky Lynch não se tornou vilã só pra poder perder. Ela deve conquistar esse cinturão no Backlash e fazer com que a Lyra Valkyria corra atrás dela naquele clássico babyface correndo atrás do Ryu. O Ryu fazendo de tudo pra vencer, e no final das contas, quem sai por cima é o babyface de toda essa história. E com certeza essa rivalidade Becky Lynch deve ter escolhido a dedo para poder ajudar a elevar a Lyra Valkyria. Então Becky Lynch vai ganhar esse cinturão e vai se tornar a segunda campeã intercontinental feminina da WWE, dando assim uma maior importância para esse novo cinturão, para que não seja apenas mais um cinturão que foi criado e foi deixado de lado pela WWE. Então a minha aposta para a vencedora dessa luta é Becky Lynch. Agora nós vamos para a nossa próxima luta da noite, e é uma luta entre Gunther contra Pat McAfee. E é aquilo, quando Jey Uso venceu Gunther na WrestleMania, a WWE fez questão de correr para poder tirar Gunther ali do cenário do título mundial e deixar Jey Uso para enfrentar um novo desafiante pelo cinturão. Bom, e assim, eu achei do fundo do meu coração que a WWE teria uma sequência melhor pro Gunther depois dele ter perdido aí o título mundial dos pesos pesados para Jey Uso. E bom, isso não aconteceu. E se você me perguntar se eu tô animado pra ver essa luta, eu vou responder pra você que não. E mesmo que essa luta termine em 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, pra mim não é interessante. Porque aí você se pergunta, mesmo ele vencendo Pat McAfee, que é óbvio que isso vai acontecer, qual é a próxima história para Gunther? O que ele vai fazer depois do Pat McAfee? E bom, uma vitória sobre o comentarista da WWE, eu digo para vocês que não vai significar absolutamente nada. Ah, mas o Pat McAfee é muito bom no microfone? Sim, ele é muito bom no microfone. Em questão de mic skill, o Pat McAfee é anos-luz melhor que o Gunther. Ele fez uma excelente promo na mesa dos comentaristas. Depois, na semana seguinte, ele fez uma excelente promo novamente contra o Gunther cara a cara. E assim, uma coisa que eu teria feito era ter deixado o Gunther de fora da televisão, pelo menos durante um tempo, para então as pessoas pudessem aí ficar ansiosas para poder ver ele retornar. E assim, no mínimo eu esperava um plano muito, mas muito melhor para o Gunther, que, gente, ele só perdeu 2 vezes no main roster da WWE. 2 vezes. Olha que loucura. Aí, ao invés de vocês darem um plano melhor pro público poder assistir, vocês colocam ele contra um comentarista.
ele espancando um comentarista. Olha que legal. E bom, essa luta pode surpreender. A gente pode ter uma boa luta entre o Pat McAfee e o Gunther. Mas, gente, vamos ser sinceros, essa luta não significa absolutamente nada. E ela só tá ali pra poder preencher o card. Aí quando as pessoas chegam e falam alguma coisa do Triple H, falam que ele é um mau booker, que ele está fazendo merda atrás de merda, eu não tenho como defender quando essas coisas acontecem. E bom, a minha aposta para o vencedor dessa luta é Gunther, e eu não sei em que universo acontecerá o contrário, então o vencedor será Gunther. E agora vamos para a próxima luta da noite, e é uma Fatal 4-Way pelo título dos Estados Unidos. Jacob Fatu vai defender o seu cinturão contra LA Knight, Damian Priest e Drew McIntyre. Bom, tá aí uma outra luta que foi jogada no pay-per-view de uma forma randômica. A gente apertou aquele botão do random e essa luta apareceu. E assim, a luta por ambos os títulos de mid-card na WrestleMania foram ótimas. E agora parece que a WWE vai dobrar a aposta e colocar mais gente nessa luta. Todos esses lutadores têm o seu valor, gosto de todos que estão na luta, mas o Drew McIntyre merecia algo muito melhor do que uma luta pelo título dos Estados Unidos e ficar ali preso no card intermediário. Espero que o Damian Priest supere todas as expectativas nessa luta, até porque eu gosto bastante do personagem dele. O LA Knight se destaque um pouco melhor, porque o último reinado dele como campeão dos Estados Unidos foi um pouco apagado, e o personagem dele foi se apagando junto com isso. E eu sinto que tem uma certa fadiga do público em relação ao LA Knight. E o Jacob Fatu, gente, o que eu vou falar do Jacob Fatu? Ele é uma estrela em ascensão dentro do roster da WWE. Ele tem aí voos esperando ele, voos muito maiores do que só o cinturão dos Estados Unidos. Mas ele só tá apenas começando. Espero que seja uma ótima luta e tem tudo pra ser a melhor luta da noite. E agora, em relação ao vencedor dessa luta, gente, eu acho que não tem outra escolha a não ser Jacob Fatu. Ninguém vai tirar esse cinturão dele tão cedo. Até porque ele vai ficar com esse cinturão durante bastante tempo e possivelmente aí ter uma rivalidade com o Solo Sikoa, pra acabar aí definitivamente com esse Bloodline que ninguém aguenta mais. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta e continuando o campeão dos Estados Unidos da WWE é Jacob Fatu. A próxima luta da noite é pelo cinturão intercontinental da WWE. Dominic Mysterio vai defender o seu cinturão contra o desafiante Penta. E bom, o Penta é um lutador excelente, gosto muito do personagem do Penta, mas essa luta não vai favorecer ele. E é claro, futuramente ele pode vencer esse cinturão tranquilamente, mas esse não é o momento. Ele já perdeu pro Dominic Mysterio uma vez, e agora eu acho que essa vai ser a segunda vez que ele não vai ganhar esse cinturão. Até porque nessa luta com certeza vai ter algum tipo de interferência do lado de fora, com o Carlito, o JD, o Finn, tentando ajudar o Dominic a reter esse cinturão. E o Dominic não vai perder esse cinturão antes de fazer uma feud, antes de ter uma rivalidade com o Finn Balor. Então isso não vai acontecer agora. E se você tá acompanhando os episódios do Raw, você tá percebendo que o Finn Balor não tá meio que feliz com o Dominic Mysterio ter ganhado o cinturão. E tá na cara que uma hora ou outra o Finn Balor vai acabar traindo o Dominic de alguma forma. E assim, eu não queria que o Penta sofresse mais uma derrota, mas eu não vejo outro jeito. Resolveram colocar ele contra o Dominic novamente agora no pay-per-view, e ele vai sofrer outra derrota, ponto final. Até porque eu não acredito que a WWE vai fazer um final sem vencedor, até porque isso daria abertura pro Penta pedir uma outra luta por cinturão. O Dominic precisa continuar com esse cinturão durante alguns meses para poder continuar evoluindo o seu personagem, futuramente ter aí uma rivalidade com Finn Balor. Então eu não vejo outro resultado a não ser Dominic Mysterio retendo o seu cinturão intercontinental. E agora, meus amigos, nós vamos para o Main Event do Backlash. John Cena vai defender o seu cinturão da WWE contra o desafiante Randy Orton. E pela primeira vez desde o ano de 2017, John Cena e Randy Orton vão se enfrentar novamente em um ringue da WWE. E agora o cinturão máximo da empresa está em jogo. E sim, Randy Orton é um grande favorito, até porque ele está lutando na sua cidade natal, de St. Louis, no Missouri. John Cena e Randy Orton têm uma longa história dentro da WWE, e eles se enfrentaram diversas vezes em diversos pay-per-views. Mas agora tá meio que acontecendo tudo ao contrário. Randy Orton é o babyface e John Cena é aquele vilão que diz que quer arruinar a luta livre profissional. E assim, pra mim é um pouco estranho ver novamente Randy Orton contra John Cena no main event de um pay-per-view,
pelo cinturão em 2025. E parece que eu tô voltando de novo na minha época de adolescência, e é uma coisa bem legal. Então o que a gente pode esperar aqui? Claro, John Cena vai ser vaiado demais, e o Randy Orton vai ser ovacionado porque, obviamente, ele ali é o babyface da casa. E vamos ser sinceros aqui, eu não espero que seja uma luta 5 estrelas, até porque ambos estão bem mais velhos. Então a única coisa que eu gostaria de ver de ambos esses senhores era uma luta decente. E aquilo, obviamente, John Cena não vai perder esse cinturão. É muito cedo, cedo demais para que isso aconteça. E assim, o Randy Orton é aquele oponente perfeito para poder colocar o cinturão em risco e garantir essa luta dos sonhos. E assim, eu não tenho tantas expectativas para essa luta, porque no final das contas todo mundo sabe qual vai ser o desenrolar dela, mas talvez esteja um pouco animado somente para a questão da narrativa. Até porque, como eu falei anteriormente, eu não espero que essa luta seja uma luta 5 estrelas, e não vai ser. E assim, pro final dessa luta eu vejo o John Cena ganhando, talvez com golpe baixo, ou usando ali aquele cinturão no rosto do Randy Orton, porque ele ganhando de uma forma limpa, eu acho que isso não vai acontecer. E uma coisa que poderia ser adicionada nessa luta é, depois que o John Cena vencesse o Randy Orton, ou durante essa luta, você pegasse ali o pai do Randy Orton, o Cowboy Bob Orton, e colocasse ele ali do lado de fora do ringue, assistindo juntamente com toda a família do Randy Orton. Aí em certos momentos o John Cena descesse e encarasse ali a família do Randy Orton, falasse algumas coisas pra eles, ou até possivelmente meio que atacando o Bob Orton, que é o pai do Randy Orton, fazendo com que John Cena ganhasse ainda mais hit, atacando o pai de Randy Orton. E ele meio que saindo de St. Louis escorraçado pelo público. E bom, talvez a WWE dê mais uma luta aí pro Randy Orton durante um show semanal, porque eu vejo o John Cena enfrentando um outro lutador em um outro pay-per-view, e ele riscando meio ali a lista de nomes que ele vai enfrentar durante esse caminho. Então a minha aposta para o vencedor dessa luta, retendo o cinturão da WWE, é John Cena. Então galera, agora eu quero saber de vocês. Quais são as suas apostas e previsões para o Backlash de 2025? Você concorda com a minha análise e com as minhas apostas? Coloca embaixo para mim nos comentários. Lembrando que a gente tem um link aqui embaixo da 1xBet, onde você pode apostar tanto na WWE quanto na IW. Lembrando que esse tipo de apostas é somente para diversão e, por favor, não vai usar o dinheiro da sua conta de luz, o dinheiro da pensão do seu filho ou um dinheiro que vai te fazer falta. Jogue com responsabilidade e jogue apenas pela diversão. Então galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!